São Boaventura, os três caminhos da vida espiritual. Citação: a vós procuro, meu Deus, em vós espero. A vós desejo, para vós me exalço. Em vós descanso, em vós me alegro, e a vós me uno por toda a eternidade. Os três caminhos da vida espiritual, de tríplice via, aliás, incêndio, amores. Diz-se que a Sagrada Escritura foi ensinada de três maneiras, correspondendo aos três sentidos espirituais que contém: moral, alegórico e místico. Eles se relacionam com os três estágios da vida espiritual: purificação, iluminação e perfeição. A purificação leva à paz, a iluminação à verdade e a perfeição à caridade. Praticar regularmente estes três estágios traz felicidade à alma, e quanto mais o fizer, mais méritos se acumulam. O conhecimento e a compreensão deste tríplice estágio formam a base do conhecimento da Sagrada Escritura e contribuem para a obtenção da vida eterna. São Boaventura nasceu em Banoregio, Itália, em 1217. Filho de médico, quando criança, estando gravemente enfermo, foi curado graças a uma promessa que sua mãe fizera a São Francisco de Assis. Nos anos de 1235 e 1238, estudou filosofia na Universidade de Paris e de 1243 a 1248 cursou teologia, sob a orientação de Alexandre de Hales, que há pouco se tornara franciscano. Seguindo o exemplo do mestre, Boaventura ingressou na ordem franciscana. Em 1254, obteve o título de doutor em teologia. Em 1957, foi eleito ministro-geral da Ordem dos Frades Menores. Faleceu durante o Segundo Concílio de Lyon, em 1274, com 57 anos de idade. Em 1482 foi canonizado pelo Papa Sisto IV. Prefácio por Frei
João Manes, da Ordem dos Frades Menores, da Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, São Paulo, mestre e doutor em filosofia, com especialização em pensamento franciscano, pela Pontifícia Universidade Antoniana, em Roma. São Boaventura de Banorédio, 1217-1274, é um dos maiores expoentes da Ordem dos Frades Menores e um dos gênios mais imponentes da teologia e da mística cristãs. Foi ministro-geral da Ordem durante 17 anos e, no exercício desse ministério, publicou vários opúsculos místicos. Os 3 caminhos da vida espiritual, de tríplice via, que a editora Vozes oferece ao público brasileiro, é um dos mais importantes escritos místicos da espiritualidade cristã e franciscana. O opúsculo foi escrito provavelmente nos meses que se seguiram à elaboração do itinerário Mentins in Deum, em 1259. Trata-se de um manual de espiritualidade, no qual Boaventura dispõe, em forma condensada, as 3 linhas mestras de sua espiritualidade. Neste opúsculo, indica-se a alma humana, ávida de seguir a Jesus Cristo, o tríplice esforço ascético que deve fazer na sua subida até Deus: purificação, iluminação e perfeição. As 3 vias da vida espiritual não são caminhos separados, paralelos ou sucessivos, mas são itinerários, graduais e progressivos que se implicam simultaneamente. A purificação, meditação, da qual resulta a paz. A iluminação, oração, que conduz à verdade. E a perfeição, contemplação, que culmina na caridade. Desse modo, a ascese de renúncia ao pecado, purificação, nos conduz ao conhecimento da verdade, iluminação, e a mais alta elevação da alma humana a Deus, perfeição. A via da purificação. No caminho de ascensão a Deus, destaca-se primeiramente a ascese da purificação, que se alcança por meio da meditação. Nesta fase, a alma humana recorda-se e arrepende-se dos pecados que afligem a sua consciência. A via purgativa requer, portanto,
a libertação da alma de suas múltiplas negligências, concupiscências e malevolências, para que, com o coração puro e consciência retificada pelo zelo, austeridade e benevolência, considere o verdadeiro bem a que deve aspirar. Nesse sentido, adverte Boaventura, é dever de cada homem arrepender-se do mal cometido, repelir as tentações diabólicas e progredir de virtude em virtude até chegar à terra da promissão. No entanto, a libertação do apego às coisas materiais, como de todos os vícios e pecados, não só se alcança por meio do exercício da meditação, mas, sobretudo, pela misericórdia divina. A imploração da misericórdia deve ser feita com intensidade de desejo, com esperança e com insistência, segundo nos inspira o Espírito Santo, que advoga por nós com gemidos inefáveis. Romanos 8, 26. A graça da misericórdia divina é fundamental para a extinção de todos os pecados. No entanto, reitera Boaventura, não podemos obtê-la, a graça da misericórdia, se não começarmos por chorar a nossa miséria e confessar a nossa indigência. Isso significa que o itinerário em busca de Deus, na visão de São Boaventura, só é possível desde o princípio, pelos esforços conjugados da vontade humana e da graça divina. A via da iluminação. O exercício de iluminação da alma humana consiste em deixar-se guiar pela luz da inteligência, por sua vez iluminada pelo esplendor da verdade. De modo que é mediante a graça da iluminação divina que a inteligência humana é capaz de ver com clareza os pecados que cometeu, implorar a misericórdia divina e receber os bens prometidos por Deus aos que nele creem e o amam. A iluminação da alma corresponde, então, ao trabalho de nos deixar iluminar pela luz verdadeira que ilumina todo homem que vem a este mundo. João 1, 9. E assim, aos poucos, ela clareia e dissipa todas as obscuridades que cegam a alma humana, petrificam o nosso coração e nos tornam autossuficientes, individualistas, gananciosos e indiferentes às necessidades dos nossos irmãos e irmãs. Por isso, devemos incessantemente ouvir com os ouvidos do coração a palavra do Filho de Deus encarnado, que é Espírito e vida,
e pela prática dos valores do Evangelho de Jesus Cristo, combater as trevas dos vícios e pecados. Por conseguinte, o empenho de superar um estilo de vida entrincheirada nos interesses individuais para conformar-se a Jesus Cristo, sob a luz que dissipa as trevas da ignorância, do pecado e da sombra da morte. Não significa desprezo da matéria, nem fuga do mundo sensível, pelo contrário. À medida que o místico franciscano adere completamente a Deus, pela meditação e a oração, experimenta o vínculo íntimo que existe entre Deus e os seres da criação, e sente-se, sobretudo, imensamente grato, feliz e irmão do Filho, o qual pela encarnação se tornou nosso irmão. Alcança-se a perfeição por meio da gratidão e da alegria em reconhecimento da utilidade e do alto valor dos bens recebidos, da liberalidade inesgotável de Deus. A via da perfeição. A alma humana, totalmente desprendida do apego às criaturas e de si mesma, alcança o ápice da perfeição na união mística com Deus. Só Deus nos satisfaz por completo e por isso Ele quer que o amemos e o desejemos acima de todas as coisas e só por amor dele mesmo. Em outras palavras, é o coração inflamado de amor pelo esposo Jesus Cristo que nos assegura a presença daquele que é sumamente desejável. Por conseguinte, o infinito desejo de se unir a Deus é uma manifestação da graça divina, atuando na interioridade humana. Em outras palavras, o amor do Pai, derramado sobre nós por meio do Espírito, acende na alma humana o ardente desejo de amá-lo com todas as suas forças e a ele ficar unido para sempre. O encontro amoroso com Deus nos dispõe a morrer por todos, a exemplo do Senhor e do servo Jesus Cristo. Convém, então, progredir no amor divino, pois só se chega ao perfeito amor do próximo depois de haver chegado ao perfeito amor de Deus, por cujo amor se ama ao próximo, que só em Deus pode ser perfeitamente amado. Neste grau de perfeição se encontrava o apóstolo quando dizia: quem nos separará do amor de Cristo? Romanos 8,35. Para a boa-aventura, São Francisco de Assis, sob a inspiração do Espírito Santo, percorreu exemplarmente as vias que conduzem ao repouso da paz, ao esplendor da verdade
é a doçura da caridade. O pobre de Assis, inteiramente purificado, iluminado e absorto em Deus, contempla o universo a partir da perspectiva de Deus. Francisco vê todas as coisas em Deus e Deus em todas as coisas. Na experiência mística franciscana, o mistério da Trindade divina toca na raiz de cada criatura e, consequentemente, todos os seres do universo estão entrelaçados pelo amor de Deus a cada uma das suas criaturas. Compreende-se, então, que a linguagem ternária de Boaventura decorre de sua leitura do universo como espelho do mistério de Deus, uno e trino. Enfim, desejo a todos os leitores e leitoras que, impulsionados pelo infinito amor de Deus insuflado na alma humana, progridam espiritualmente pelos 3 caminhos da vida espiritual. A vida purificativa, para expelir da alma o pecado, paz. A via iluminativa, para conformar-se a Jesus Cristo, verdade. E a via unitiva, para alcançar a comunhão perfeita com Deus e com todas as criaturas. Amor. E concluímos com a certeza bonaventuriana de que os princípios expostos nesse opúsculo merecem atento e diligente estudo, porque deles emana, deveras, a fonte da vida.